Olá, turma, aqui é o professor Alexander e agora a gente vai começar a parte 5, né, dessa nossa unidade 1 e o tema é a resistência interna das fontes de tensão, tá? Então a gente vai basicamente abordar sobre resistência interna nessa aula de hoje. Como vimos nas aulas anteriores, a gente viu na aula anterior, uma resistência em série, ela dissipa parte da potência, né? Fornecida pela fonte. Então a última discussão que a gente teve na aula passada foi em perceber que quando você coloca uma resistência em série, essa resistência dissipa parte da potência. Então imagina que a gente coloca uma resistência em série em relação a uma carga, uma parte dessa potência vai ser dissipada por essa resistência, tá? Isso significa que essa resistência em série que a gente está adicionando, ela pode ser usada para representar perdas de elementos de um circuito elétrico. Então a gente pode... imagina que a gente use um circuito para representar algum elemento, algum componente. A gente pode, nesse circuito, usar uma resistência em série para representar perdas desse componente que a gente está analisando. Ou seja, imagina, por exemplo, que a gente queira representar uma antena como sendo um circuito. A antena, parte da potência dela, que ela recebe, vai ser irradiada para o espaço, né, para transmitir a informação. Só que nem toda a potência que foi fornecida vai ser irradiada. Parte dessa potência fornecida à antena é perdida na forma, por exemplo, de calor. Se a antena esquentar, quer dizer que parte da potência foi perdida na forma de calor. Como que eu posso representar essa perda? Colocando uma resistência em série nesse circuito da antena. Então essa resistência em série que a gente coloca é só para representar as perdas. Normalmente perdas na forma de calor. Ou seja, quando a gente fornece potência para um equipamento, esse equipamento tende a esquentar. Se ele esquentou, significa que parte dessa potência recebida foi transformada em calor. E essa perda, essa potência de calor, a gente pode representar como uma resistência em série. Beleza? E no caso de uma fonte, também, né? A própria fonte, a nossa bateria, ela também esquenta. Então, se a bateria esquenta, significa que parte da potência que ela possui, parte dela é fornecida para o circuito, mas tem uma parte também que está sendo convertida em calor. E aí, como que eu represento essa perda de potência da fonte? Eu posso representar como uma resistência em série com a fonte. Então, colocar uma resistência em série com a fonte, essa resistência vai ter a função de representar essa perda de potência, dessa potência total da fonte que foi convertida por exemplo, em calor, tá? Então, uma fonte de tensão, parte da energia elétrica pode ser convertida em uma outra forma de energia. Por exemplo, calor, ou seja, né, ela aumenta a temperatura, ela esquenta. Ou então ela poderia ser transformada em uma energia mecânica, né? Caso essa fonte de tensão ou esse equipamento, né, de maneira geral, comece a vibrar. Ou então, se ele fizer algum barulho, quer dizer que parte da energia está sendo transformada em energia acústica, né? Então todas essas fontes, essas perdas, podem ser representadas em uma resistência em série com essa fonte, né? Ou com essa carga. Aqui no caso a gente está falando de fonte. Então com essa fonte. Essa perda de energia por unidade de tempo, ou seja, essa potência perdida da fonte de tensão, pode ser representada por uma resistência em série com a fonte de tensão, e essa resistência em série com a fonte de tensão tem um nome. Ela é chamada de resistência interna. Então a resistência interna da fonte de tensão nada mais é do que uma resistência que está em série com essa fonte de tensão, e essa resistência está ali para representar a perda de potência dessa fonte. Ou seja, a parte da potência que não foi transmitida para o circuito, né? Que não foi fornecida para o circuito. Por exemplo, foi perdida na forma de calor. Vamos lá. Toda fonte de tensão, seja ela um gerador, uma bateria, uma fonte de alimentação de um laboratório, todas as fontes de tensão reais, né? Fonte de tensão real, toda fonte de tensão real,
ela tem uma resistência interna, tá? Mas até agora, em todas as aulas que a gente teve até agora, a gente nunca colocou essa resistência interna. A gente sempre colocou a fonte de tensão sozinha, né? Sem nenhuma resistência interna. Essa fonte de tensão sem resistência interna é chamada de fonte de tensão ideal. Ela não existe na realidade. A gente coloca ela apenas a fins acadêmicos, né? Para representar, para que a gente possa fazer uma análise de um circuito de maneira bem simples. Só que na realidade, na prática, toda fonte de tensão tem uma resistência interna. Então, na prática, quando a gente for fazer uma modelagem de um circuito real, a gente tem que considerar a resistência interna da fonte de tensão. Beleza? Quando que a nossa fonte de tensão pode ser considerada uma fonte de tensão ideal? Quando não tem nada ligado a ela, ou quando a resistência interna dela for muito pequena em relação à resistência total do circuito. Então, se a resistência dela for muito pequena em relação à resistência total, a gente pode desprezar essa resistência interna. E aí, com isso, a gente representa ela como uma fonte de tensão ideal. Tá? Mas, na prática, sempre existe a resistência interna. O que pode acontecer é a gente desconsiderar ela, caso não tenha nada ligado à nossa fonte, ou caso a resistência interna... Porque quando não tem nada ligado à fonte, quer dizer que a resistência total é infinito, né? Que seria um circuito aberto. E aí infinito é muito grande em relação à resistência interna. Ou então se a resistência total for muito grande, que aí tem o mesmo efeito, né? Ser muito grande em relação à resistência interna, e aí você pode desprezar ela, tá? No caso de uma fonte de tensão ideal, a tensão de saída dela vai ser igual a E, né? Vai ser igual a E, que é a própria tensão da fonte, né? Independente de você ter uma carga ligada a ela ou não. Agora, no caso de uma fonte de tensão real, devido à resistência interna, quando você ligar a tensão de saída E volts, só vai ter esse valor se não tiver nenhuma carga ligada a ela. Então, a partir do momento que você conectar uma carga a essa fonte de tensão, certamente o valor de saída dela vai diminuir. Justamente porque vai ter uma queda na resistência interna. Tá? Aí aqui nós temos, mostrando pra gente a nossa fonte com tensão E. Tem aqui a resistência interna. Se não tem nada ligado a ela, aqui a gente tem uma resistência infinita. Consequentemente, né, o circuito está aberto, né? Consequentemente, a corrente é zero. Se a corrente é zero, então não tem queda de tensão na resistência interna. Né? Como não tem nenhuma queda de tensão, a tensão de saída vai ser a própria tensão da fonte. Contudo, se a gente conectar uma carga, né, que é o caso aqui do desenho da direita, se conectar uma carga, a gente vai passar a ter uma corrente L, né, onde L vai ser igual ao E dividido pela resistência total, né? Resistência total aqui é a resistência interna mais RL. E aí, com isso, a gente vai ter uma queda de tensão. A gente vai ter uma corrente, então a gente vai ter uma queda de tensão aqui na resistência interna. Como que eu posso calcular essa queda de tensão diretamente? Aula passada, né? Usando a regra do divisor de tensão. Então, a queda de tensão aí na resistência interna é a tensão na fonte vezes a resistência interna dividido pela resistência total, né? E já a tensão de saída, que é a tensão em cima do resistor RL, vai ser, né, vou chamar de VL, vai ser E vezes RL dividido por R total. Então, o que acontece? Se o RL for muito grande em relação a Rin, o que vai acontecer? É que o RL vai se aproximar do R total. Aí essa divisão vai ficar próxima de 1, consequentemente, a tensão vai ser o próprio, né, E vezes 1 da E. Vai ser a própria tensão da fonte. Mas conforme a resistência interna cresce em relação à carga, esse valor de RL passa a ser menor em relação à resistência total, e aí a gente passa a ter uma queda de tensão maior. Consequentemente, a tensão que chega à carga passa a ser uma parcela um pouco menor da tensão total. Então, na prática, a presença da resistência interna vai
produzir essa queda de tensão, né? Uma queda de tensão que vai fazer com que a tensão fornecida pela fonte seja normalmente um valor menor do que a sua tensão nominal, né? Do que aquela sua tensão de saída sem carga, né? O que a gente está representando pela letra E. Bem, aí no circuito da esquerda, sem carga, a gente tem que se a gente for aplicar a lei das malhas, por exemplo, né? A gente vai ter que a tensão sem carga, né? O VNL, né? Seria V no load, né? Sem carga, seria a própria tensão da fonte. Já se a gente for calcular o VL, a gente pode calcular usando a regra do divisor de tensão, né? Que a gente já viu, né? Seria VL é igual a o E, né? Vezes o RL dividido por R total. Então essa aqui é a fórmula sem a corrente, né? Isso aqui seria usar a fórmula sem corrente. Ou então essa fórmula daqui de baixo, que seria a fórmula sem a resistência total, né? Seria a fórmula sem a resistência da carga, né? Seria a gente pegar o valor da tensão, né? Seria a tensão na carga, seria igual a tensão da fonte sem carga, né? Que seria o próprio E, né? A gente poderia usar aqui como E. Menos a corrente da carga vezes a resistência interna. Então aqui é a tensão total e essa daqui, né? Esse IL vezes R int, né? É a tensão na resistência interna, né? Que a gente está chamando de Vin, né? Seria a tensão na resistência interna. Então, pegando a tensão da fonte menos a tensão na resistência interna, vai dar tensão na carga, né? Então, parte dessa tensão da fonte vai para a resistência interna e parte dela vai para a carga, tá? Mas, basicamente, seria isso, né? A tensão de saída da fonte, que é a tensão que está chegando à carga, é igual a tensão sem carga, ou seja, né, a tensão da fonte, menos a queda de tensão, né, produzida na resistência interna. Beleza. Aí daqui é só algumas outras fórmulas que a gente poderia chegar, né? Pegando e isolando o Rint aqui dessa fórmula, a gente chegaria a essa fórmula daqui, ó, isolando o Rint, né? A gente chegaria a essa fórmula, que é uma fórmula para calcular a resistência interna. Então, imagina que a gente tem uma fonte, mas a gente não sabe qual é o valor da resistência interna da fonte. Como é que a gente calcula, então? A gente consegue calcular esse valor. A gente consegue caracterizar essa fonte, a resistência interna dessa fonte. Como que a gente faz isso? Basta a gente medir a tensão dela diretamente, né, sem carga nenhuma, usando o voltímetro ou multímetro, que é o valor do VNL, né? A gente calcularia esse valor daqui. Depois basta a gente colocar uma carga, né, uma resistência, né? Coloca uma resistência que você conheça o valor da resistência e aí você vai lá e mede, nesse caso, usando o multímetro, por exemplo, mede o valor da tensão nessa resistência e mede o valor da corrente que está passando por essa resistência. E aí, tendo esses valores, substitui nessa fórmula que você vai calcular o valor da resistência interna. Então você vai passar a ter o valor da resistência interna estimado, né? Caracterizado, a partir dos valores que você mediu da tensão sem a carga e da tensão em corrente com a carga. Tá? Substituindo no lugar de VL por RL vezes IL, a gente chega a essa fórmula daqui. Essa fórmula é muito parecida com a de cima, né? A diferença é que no lugar de aparecer o VL, a gente vai passar a aparecer a resistência, né? O RL. Ou seja, no lugar de ter o valor da tensão, que a gente teria que medir, né, com o multímetro, a gente pode ter o valor da resistência que a gente já conhece, né? Porque a gente escolheu qual resistor que a gente iria colocar. Então, tendo o valor da corrente, do valor da tensão sem carga da fonte, o valor da corrente no resistor medida e do valor da resistência do resistor que a gente já conhece, a gente calcula também a resistência interna. Então são duas fórmulas para calcular o mesmo parâmetro, só que em uma a gente tem a tensão na carga e a outra a gente tem a resistência da carga. Tá? Então note que a resistência interna pode ser calculada a partir das medidas da tensão de saída sem carga, da corrente elétrica na carga e da resistência da carga. Então com isso a gente consegue estimar, calcular o valor da resistência interna.
Aqui tem mais uma fórmula, né? Novamente, né, a gente pode, a partir no lugar de IL, se você colocar o VL sobre RL, a gente obtém essa fórmula daqui. É só mais uma fórmula, né, para calcular o Rint. Dessa vez, basicamente o que a gente fez foi no lugar do IL colocar o VL. Então, dessa vez, a gente tem a resistência na carga, a tensão medida sem carga e a tensão medida com carga, né? Então, a gente passa a ter que medir as tensões. Além disso, né, como a gente já viu, a tensão na carga é igual a tensão sem carga menos IL vezes, né, a corrente na carga vezes a resistência interna. A partir dessa fórmula, a gente observa que a queda de tensão, essa queda de tensão provocada pela resistência interna, ela vai ser tão maior quanto maior for o valor da corrente e da resistência interna, né? Então, quanto maior for o valor da resistência interna ou quanto maior for o valor da corrente elétrica, maior vai ser a queda de tensão na fonte, né? Então, mais a nossa fonte vai perder tensão em relação à sua tensão original, né? Bem, deve-se ressaltar que a corrente L, ela aumenta à medida que a resistência da carga diminui. Então, quanto menor for o valor da resistência da carga que a gente está inserindo, né, da carga que está sendo alimentada por essa fonte, quanto maior for o valor da resistência, conforme ela for diminuindo, maior vai ser o valor de L. Consequentemente, maior vai ser a queda de tensão produzida pela resistência interna. Assim a gente pode concluir que, além disso, né, quanto maior for o valor de Rint, maior também vai ser a queda de tensão. Então, com isso, a gente pode concluir que, conforme o valor de RL diminui em relação à resistência interna, maior vai ser a queda de tensão. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto maior for o valor de RL em relação à resistência interna, menor vai ser a queda de tensão produzida pela resistência interna. De maneira que, se RL for muito grande em relação a Rint, esse termo daqui tende a zero, né? Ele vai tender a zero. E aí, consequentemente, o valor da tensão vai ser o próprio valor da tensão da fonte, tá? Uma consequência da queda de tensão de saída provocada pela resistência interna é a perda de potência, né, da fonte que é fornecida a carga. Então, essa tensão na resistência interna vai nos dar o valor da potência na resistência interna, que é a potência perdida, né? Porque a resistência interna nada tem a ver com o nosso circuito. Ela está ali para representar a perda da fonte, que pode ser uma perda, né? A gente pode caracterizar como uma perda de tensão, mas que de maneira equivalente, né? Se a gente pegar a tensão e multiplicar pela corrente, a gente tem a perda de potência, né? Então é o tanto de potência que de fato foi perdido, né? Porque, por exemplo, essa nossa fonte esquentou. Então parte dessa potência foi transformada em calor. Bem, aqui a gente tem a fórmula que a gente já viu, né? Que é o VL é igual a VNL menos IL vezes Rint, né? Essa fórmula que a gente já viu. Vamos multiplicar todo mundo por IL. Então, multiplicando todo mundo por IL, aqui vai ficar VL vezes IL, VNL vezes IL, e aqui vai ficar menos IL vezes IL da IL ao quadrado. Bem, o que é esse primeiro termo, VL vezes IL? Isso daqui é uma potência, né? V vezes I é potência. Que potência é essa? É a potência que chega à carga. Então essa daqui é a potência útil, né? A potência que a gente está interessado, que é a potência que está alimentando a carga, que está alimentando o nosso circuito, né? Que está alimentando os elementos que nos interessam, tá? Então esse primeiro termo é a potência que de fato foi fornecida à carga. É a potência que foi recebida pela carga. Esse VNL vezes IL, esse segundo termo aqui, ó, lembrando que o VNL é o próprio E, né? É a tensão da fonte. Esse E vezes IL é a potência total, né? É a potência que foi fornecida pela fonte. Então essa potência total é o E vezes IL. E esse termo IL ao quadrado vezes Rint, isso daqui também é uma fórmula de potência. Seria a potência perdida, né? Eu não sei como é que a gente está colocando, acho que é PD, de potência dissipada. Depois a gente vai olhar no slide seguinte. Mas esse termo daqui, IL ao quadrado vezes Rint, é a potência que foi dissipada pela resistência interna. De maneira que
a potência total ela vai ser igual à potência que foi fornecida à carga mais a potência dissipada, né? Então, parte da potência total foi fornecida à carga e outra parte da potência total foi dissipada. Quanto maior for a queda de tensão, maior vai ser a potência perdida na resistência interna. Beleza? Então, aqui a gente tem, ó, o P, né? Aqui a gente só chamou de P, né? Mas poderia chamar de P total, que é a potência que foi fornecida de fato pela fonte, E vezes IL. E aqui a gente está chamando de PD, que foi a potência perdida, né? Ou a potência dissipada na resistência interna. Normalmente ela é dissipada na forma de calor. IL ao quadrado vezes R int. Poderíamos calcular também, né? Se a gente fizer IL vezes R int, é o V int, né? V int vezes I, né? Que aí fica uma fórmula igual a todas as outras, né? V vezes I. Onde o V aqui é a queda de tensão na resistência interna. V int vezes IL vai dar também, né, a potência dissipada. Aqui a gente tem que a potência daquela fórmula, né, partindo da fórmula, a potência total é igual a potência na carga mais a potência dissipada. A partir dessa fórmula, passando a potência dissipada para o outro lado, vai ficar que PL é igual a potência total menos a potência dissipada, que é essa fórmula daqui, né? Então, se a gente conhece a potência total e conhece a potência dissipada, uma menos a outra, vai dar o que de fato chegou à carga, né? Então, logo, a potência que foi fornecida à carga é a potência fornecida pela fonte menos a potência que foi dissipada na resistência interna, que é a potência perdida, né? Aqui a gente tem o cálculo de eficiência. Então, a gente chegou até a discutir na aula passada, né? Na aula passada a gente pegou a potência, né, que chegou à carga e dividiu pela potência total, né, para calcular de fato a eficiência da transformação. Aqui a gente vai calcular a eficiência da fonte. O cálculo é o mesmo, né? Como que a gente faz para calcular a eficiência da fonte? Basta a gente ver qual foi a potência que de fato chegou à carga, ou seja, a potência de saída, a potência que de fato ela forneceu para o circuito, dividido pela potência total, né, que a gente está chamando de PT ou simplesmente P, né? Então essa eficiência, né, ela vai ser a potência que chega à carga dividido por P vezes 100, só para que esse resultado dê em porcentagem, tá? Esse vezes 100 aqui é só para transformar para porcentagem. Como o PL é igual a VL vezes I e P é igual a VNL vezes I, a gente pode cortar o I com I e aí chega nessa fórmula que está mostrando aqui embaixo, ó. Né? Chega nessa fórmula aqui de baixo, onde o VNL é igual ao E, né? Ou seja, a gente pode calcular a eficiência fazendo a razão entre as potências, mas a gente também pode fazer a razão entre as tensões. Vai dar a mesma resposta, tá? Justamente porque tanto PL quanto P é multiplicado pela corrente L, né? Então a gente chega no mesmo resultado fazendo a razão entre potências ou fazendo a razão entre tensões. Então, para calcular a eficiência, é a potência que foi fornecida à carga dividido pela potência total. Para calcular a perda, né? Seria o percentual de perda, seria equivalente ao de cima, só que no lugar de ser a potência recebida pela carga, seria a potência dissipada, né, na resistência interna. Então, nessa fórmula daqui, a gente consegue calcular qual a porcentagem dessa potência, dessa tensão, dessa energia, né, tanto faz, que foi perdida, né, na fórmula de baixo. Na fórmula de cima é esse percentual que de fato chegou à carga. E aí, né, no lugar de PD, a gente pode multiplicar por IL vezes R int, e aí a gente poderia chegar a essa fórmula daqui, né, se a gente quisesse, né, poderia chegar a essa fórmula, para calcular também essa perda. E uma outra maneira de calcular essa perda, bem, se eu tenho o percentual que chegou à carga, então 100 menos esse percentual vai dar a perda, né? Então, se eu chegar à conclusão, por exemplo, que 70% da potência está de fato chegando à carga, então certamente a perda é de 30%. Né? Então, é basicamente essa fórmula que está aqui embaixo. Se eu fizer 100 menos a porcentagem, né, que eu recebi, eu vou ter a perda. E o inverso também é verdadeiro, né? Se eu tiver uma perda de 10%, então certamente a porcentagem que está chegando à carga é de 90%. Tá?
Bem, e aí para poder treinar um pouco isso que a gente aprendeu, vamos ver alguns exemplos? Então, o primeiro exemplo, ó, antes de conectar a carga, a tensão de saída da fonte está ajustada para 40 volts. Então, esse 40 volts é o VNL, né, que é sem carga. VNL é de 40 volts, ó, antes de conectar. Então, sem a carga, né, a tensão é de 40 volts. Quando uma carga de 500 ohm, então o RL, né, é de 500 ohm. Uma carga de 500 ohm é conectada, a tensão caiu para 38,5 volts. Então o VL, né, que é a tensão com carga, foi de 38,5. E aí ele quer que a gente calcule a resistência interna. Então a gente vai ter que ir lá no nosso material e ver a fórmula da resistência interna que tem VNL, RL e VL. E aí, indo lá nas fórmulas, a gente vai ver que essa fórmula daqui é a fórmula que tem os três parâmetros, ó, RL, VNL e VL. Então, a partir dessa fórmula, substituindo por esses valores, 40, 500 e 38,5, a gente consegue obter o valor da resistência interna dessa fonte. Então, ó, no lugar de RL, vamos colocar 500, no lugar do VNL, coloco 40, e no lugar do VL, coloco 38,5, e aí, fazendo essas contas, né, faz o 40 dividido por 38,5 menos 1, e aí multiplica isso por 500, e isso vai dar aproximadamente 19,48 ohm. Então, esse é o valor da resistência interna dessa fonte de tensão, que a gente está analisando agora. Então, repara que separamos os dados, substituímos na fórmula, e com isso a gente obteve o valor da resistência interna. Mas lembrando que dá para deduzir essa fórmula, tá? Dá para deduzir essa fórmula se a gente lembrar que esse circuito que a gente está analisando é esse circuito aqui, ó. Tem uma fonte, é conectado a uma resistência que a gente está chamando de Rint, que é a resistência interna, conectado a uma resistência que a gente está chamando de RL. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu dei quem é o valor de E, aqui tem uma queda de tensão VL, que eu dei para vocês também, e eu dei para vocês também o valor de... que mais que eu dei de RL. Então eu dei esse valor, dei esse. E eu quero saber quem é o Rint, né? Então é basicamente um circuito em série, onde eu dei esses parâmetros e estou perguntando qual é o valor daquela resistência ali. Tá? Então pode decorar a fórmula para resolver, que é mais rápido, né? Mas se não lembrar da fórmula, dá para deduzir, dá para obter o resultado, lembrando que esse que é o circuito que a gente está analisando. Tá? Bem, vamos agora para o exemplo 2. A gente tem uma bateria que possui uma diferença de potencial de 30 volts. Então, 30 volts é a nossa tensão sem carga, nosso E, ou VNL, né, que é a mesma coisa. E ela tem uma resistência interna de 2 ohm. Ele quer saber qual é a tensão com carga, né? Ele quer saber quem é o VL, que é a tensão de saída, né? Ou a tensão na carga, né? A mesma coisa, tensão de saída da fonte, ou tensão sobre a carga RL. Quer também calcular, além do VL, então ele quer o VL, mas ele quer também, ó, e a potência dissipada pela resistência. Então ele quer também que a gente calcule o PD, né? Que é a potência dissipada pela resistência interna. Sabendo que a carga é um resistor de 13 ohm. Então aqui tem o valor também da resistência da carga. Então olha só, de novo, tem a fórmula para calcular isso, né? Mas lembrando que basicamente o que a gente está vendo aqui é um circuito que tem uma fonte, duas resistências em série, a gente quer calcular o VL. Ou seja, a gente quer calcular a tensão em uma das resistências. Qual é o jeito rápido de fazer isso? Usando a regra do divisor de tensão. Então, ó, pela regra do divisor de tensão, VL é igual ao E vezes a resistência RL, né? Dividido pela resistência total. Então, VL é igual a 30 vezes o RL, que é 13, dividido pela resistência total, 2 mais 13, né? Vai dar 15. Então, fazendo essa conta, 13, vamos fazer aqui, ó, 30 vezes 13 dividido por 15, isso dá 26 ohm. 26 volts, perdão, 26 volts. Então já calculamos o VL usando a regra do divisor de tensão. A gente viu que tem várias formas de calcular isso, mas é importante a gente perceber, isso aqui nada mais é do que um circuito
com duas resistências em série. E a gente quer calcular o valor da tensão em uma dessas resistências. Tá? Então vamos lá? Ó, aqui a gente está fazendo pelo método tradicional. Uma outra maneira de fazer isso seria o método tradicional, calcula a corrente, né? Que seria calcular a resistência total, né? Resistência total, que é igual a 13 mais 2, que é 15. E aí a corrente, que é igual a tensão, 30, dividido pela resistência total, que é 15, que vai dar 2 A. E aí, tendo 2 A, 2 A vezes 13 vai dar 26. E o 2 A vezes 2, né, se quiser calcular também aqui, o V20, ele não pediu, né? Mas se a gente quisesse calcular, 2 A vezes 2 vai dar 4 volts, né? Ou então, o total é 30 menos 26, vai dar 4, né? Então, tem duas maneiras de calcular. Enfim, como eu falei, tem várias formas de calcular essa tensão VL, né? Que foi de 26 volts. Uma outra maneira de calcular ainda, ó, foi fazer isso aqui, ó. Pegou para calcular o VL, foi usar essa fórmula daqui também, ó, que foi uma das fórmulas que a gente aprendeu nessa aula. VL é igual a VNL menos IL vezes Rint. Então, o VNL é o 30, o IL a gente calculou, 2 A, e o Rint é a resistência interna, que é de 2. Então, aqui vai dar 30 menos 4, né? Aqui é 30 volts e aqui é o 4 volts, que é a queda de tensão na resistência interna, que vai dar o 26 volts. Tanto faz. Qualquer um dos jeitos vai chegar no 26 volts. Ele pediu nesse problema também para a gente calcular a potência dissipada. Bem, para calcular a potência dissipada, a gente pode calcular de várias fórmulas. É cálculo de potência. Então, ó, potência dissipada. A gente poderia fazer... A dissipada é na resistência interna. A gente poderia fazer a tensão vezes a corrente, 4 vezes 2, que dá 8. Ou então a gente poderia fazer a corrente ao quadrado vezes a resistência. Corrente ao quadrado vai dar 4, né? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 dá 8. Então dá no mesmo, né? Então vamos usar a fórmula que a gente aprendeu, que é justamente essa fórmula daqui, né? Corrente ao quadrado vezes a resistência interna. Corrente ao quadrado, 2, né? 2 ao quadrado é 4. Resistência interna é 2. 4 vezes 2 deu 8. Então ela vai dar 8 watt. Então, independente da fórmula que a gente use, ela vai dar 8 watt. Ah, e se eu quisesse calcular também, o problema não pediu, mas se eu quisesse calcular a potência que chegou à carga, ou a potência fornecida pela bateria. Bem, a potência fornecida pela bateria, para a gente calcular, essa potência total, né? Ela seria a tensão da bateria vezes a corrente. 30 vezes 2, que dá 60. Então a gente tem que foi fornecido 60 watts para esse circuito, né? Como é que eu calculo a potência que foi fornecida à carga, que a gente está chamando de PL? Bem, ou eu posso fazer o 60 menos 8, né? Que seria o total menos o que foi dissipado, né? Aqui é PD, né? Total menos o dissipado, 60 menos 8, que vai dar 52. Ou então, qual é a outra forma que eu poderia encontrar o 52? Fazer igual a gente fez aqui em cima, tensão vezes corrente. A tensão na carga é 26, a corrente é 2, 26 vezes 2 vai dar 52 também. Então, se o problema pedisse qual é a potência fornecida à carga, a gente poderia fazer o 60, que é o total, menos 8, ou então fazer diretamente 26, né, que é a tensão vezes a corrente, 26 vezes 2 vai dar 52 watts. Tá? E se o problema pedisse a eficiência ou o percentual de perda, como é que eu calculo a eficiência? A eficiência vai ser a potência que de fato chegou à carga, que é 52, dividido pela potência total, que é 60, vezes 100, né? Para passar para a porcentagem. Fazendo isso vai dar 52 dividido por 60 vezes 100, vai dar 86,67%. E a porcentagem perdida, né? A gente está usando essa letra daqui, né? Acho que é Rho, né? E qual porcentagem da potência que foi perdida? Bem, pode fazer 100 menos 86,67. Então, se fizer 100 menos isso, vai dar 13,33. Ou então pode fazer potência dissipada dividido pela potência total vezes 100. Isso vai dar também 13,33%. Beleza? Então, isso aí são
alguns dos parâmetros que a gente viu na aula de hoje, mas o importante de se observar é que o cálculo para se chegar a eles veio de circuitos em série. Então tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores serviu para conseguir calcular, resolver os problemas dessa aula. A única diferença é o conceito que a gente introduziu. A gente introduziu um conceito de resistência interna, que é uma resistência que está ali para representar as perdas. Nesse caso, as perdas da fonte de tensão. Colocamos uma resistência interna em série com a fonte de tensão para representar a queda de tensão que ocorre quando a gente conecta uma carga a ela, e também a potência perdida por essa fonte, por exemplo, em forma de calor, né? Que foi a potência que foi dissipada, que é parte da potência total que não chegou à carga. Então, nesse exemplo, a gente tinha 60 watts sendo gerado por essa fonte, mas somente 52 watts, somente 86,67% que de fato chegou à carga. Os outros 8 watts, os outros 13,33% foram perdidos nesse elemento que a gente está representando como uma resistência interna. Tá bom? Então, com isso fechamos essa aula, fechamos a unidade 1. Próxima aula a gente entra na unidade 2, tá bom? Então vou fechar esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!